Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Tudo bem, Dimas? Bem, você, Danilo? Tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre estratégias comerciais, sobre como que a gente traz dinheiro para dentro da empresa, né? Exatamente, né? Quem faz a gente conseguir pagar as contas lá. É verdade, a gente deve muito essa área, é importante, senão não tem como eu trabalhar. Agiliza aí, pelo amor de Deus. Nossa convidada hoje é a Ana Paula Borges. A Ana é gerente comercial lá na Facioli. Ela é formada em marketing, tem pós em inteligência e inovação de negócio. Mas antes de você conhecer a Ana, eu queria te fazer um convite para eles seguirem a gente, né, Dimas, nas redes sociais. Clicar em se inscreva para você receber um pouquinho do nosso conteúdo com antecedência, para você saber antes de todo mundo. Ativa o sininho aí também para as pessoas poderem saber, para você poder saber, né? Claro, quando a gente soltar um conteúdo novo, que a gente está sempre trabalhando para fazer algo que seja interessante. Também nos avaliar, comentar, para a gente poder saber se o que nós estamos fazendo para você é um tema relevante, se não é, se você gostou ou não gostou, para nós é muito importante, né, Dimas? Sem dúvida. E também muito obrigado pelo prestígio, você que nos acompanha aí, que está sempre junto com a gente nos episódios, que deixa lá seus comentários, né? Tem nos ajudado bastante aqui a melhorar o nosso podcast. E a ideia, como o Danilo disse, é que a gente consiga levar algum conteúdo que seja relevante para você. Hoje nós vamos falar sobre essa questão comercial, a gente já passou por ela em alguns outros episódios aqui, mas hoje nós trouxemos uma pessoa que vive as angústias de ser um comercial dentro de uma organização, de serviços, inclusive. Ana, obrigado por você ter vindo aqui falar com a gente. Obrigada, eu que agradeço, assim, um prazer e uma honra, né? Eu tô com dois grandes feras aqui comigo. Nesse bate-papo, acho que vai ser uma troca muito legal, então eu que agradeço aí pela participação. Eu sei do peso que isso tem dos profissionais que já passaram por aqui, clientes nossos, amigos, parceiros, então eu que agradeço aí a oportunidade. Legal. Ana, obrigado por ter vindo, né? A Ana, gente, é uma pessoa que eu conheço de longa data, ela é novinha assim, mas eu conheço ela de muito tempo, como os outros convidados, né, que já passaram por aqui, exceção do Rafael, né, que veio aqui no outro episódio, que é novinho, mas a gente já conhece ele de algum tempo. A Ana já trabalhou com a gente lá na Facioli um período, depois saiu e agora está de volta. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui. E eu sempre pergunto, né, sempre a primeira pergunta, não sei nem se é uma pergunta, é para você contar um pouquinho da sua trajetória profissional aqui para a gente, para, enfim, quem estiver nos acompanhando aí, ou se inspirar, ou resolver algumas questões, ou também notar similaridade, né, entre as trajetórias, né? Conta aí pra gente, Ana. Não, bacana, que bom. Eu realmente estou na segunda temporada de Facioli, né? Eu brinco que eu estou na segunda temporada, mais longa. É uma temporada, de fato, com muito mais amadurecimento, muito mais conhecimento e uma troca muito maior. Então, eu que agradeço de novo a oportunidade que vocês me deram aqui de retomar. Bom, eu costumo dizer que a minha trajetória profissional, ela começou, como muita gente do mesmo nível social que eu venho, começou quando criança. Então, comecei a trabalhar muito nova. E ali eu aprendi o que é o processo de sucessão, porque eu tenho uma irmã do meio, que é muito engraçado isso, a Alessandra. Todo lugar que ela trabalhava, cuidando de criança, começamos como babá e tal, e todo lugar que ela passava, quando ela ia subir de cargo ou sair, ela me colocava. Então ela fazia isso o próprio... sucessão na prática. Exatamente, o próprio processo de sucessão dela, ela me encaixava, né? Então eu comecei a trabalhar muito nova. No meu caso, muito por vontade, porque eu tinha esse exemplo dentro de casa, eu sou a quarta filha, né? Sou a caçula de 4 filhos. E aí eu comecei a seguir os meus irmãos mais velhos nessa questão de sempre trabalhar. Então, talvez eu realmente tenha começado muito nova, mas foi muito legal. Porque eu fui aprendendo com uma pessoa que gostava muito de mim, que dividia o quarto comigo e que me dava muita bronca. Então, fui aprendendo na marra mesmo, né? Muita sinceridade na relação. Muita sinceridade. E judiava também. Sem filtro. Nenhum. Então, eu comecei bem nova, de fato. Tive um episódio, eu trabalhei numa pizzaria, para quem é de Ribeirão Preto, ali no Irajá, Jardim Irajá, para quem conhece vai se lembrar. E foi também o primeiro momento que eu identifiquei o que era um processo, de fato, no trabalho. Porque o primeiro dia de trabalho,
eles pediram para eu embalar as pizzas, né? Que sobravam na mesa, a gente servia as mesas, então sobrava pizza, embala essa pizza e para viagem. O cliente... Isso, exatamente. O cliente leva a pizza, a sobra dele. No dia seguinte, chegamos para trabalhar. Onde estão as espátulas? A Ana mandou todas as espátulas dentro das pizzas, porque não tinha ideia de que o processo era abre, tira a caixinha. Eu só embalava. Entendi. E aí eu lembro direitinho que a dona Tárcia, pessoa maravilhosa também, a primeira coisa que ela falou para mim, ela falou, não vou te mandar embora hoje porque é teu primeiro dia. Aí eu já aprendi que existe o processo. Então, são várias situações. Existe uma segunda chance pro primeiro dia. Também, pro primeiro dia. Mano, deixa eu só fazer uma pergunta antes de você continuar. Claro. Quantas espátulas tinha no restaurante? Porque Olha, assim, se você mandou todas as eu mandei 8 espátulas embora. Acho que a gente tinha 12, eu mandei 8. Eu mandei muita Nossa coisa. Senhora. Trabalhei bastante, né, gente? Para um primeiro dia eu embalei 8 pizzas. Balou. Mas foi terrível. E foi uma lição que eu não esqueci mais. E também não tinha um processo muito bem definido, porque ninguém estava te orientando lá, né? Te Pois abandonou Foi uma lá. integração mal feita. Ou, hein? gente, faz um tempinho isso, tá? Ou orientaram, mas eu não peguei naquele primeiro momento. Foi na prática, né? Eu brinco que eu também aprendo muito na prática. Entendi, Então, essas legal. dores a gente vai aprendendo na prática. Então, foi muito bacana. E aí, depois disso, fui trabalhar numa empresa com vendas. Comecei como secretária, entrei na área comercial, que foi ali que eu, de fato, me formei. Né? Então, vendia produtos de informática, voltado para a área do ramo gráfico. Uma empresa também, fiquei bastante tempo lá, fiquei 7 anos. E quando eu saí de lá, eu fui para a primeira temporada de Facioli. Aliás, passei um período antes pela FGV, por algumas outras empresas, pela TIM, mas foram períodos curtos. E aí eu fui para a primeira temporada de Facioli, que foi onde eu me apaixonei pelo desenvolvimento de pessoas. Então, começou ali, né, essa área comercial, mas olhando para pessoas, tá? Então, foi esse o meu primeiro caminho comercial mesmo, falando. O que você vendia? Vendia Na primeira cursos de temporada. pós-graduação e treinamento, gente. Então, era desenvolvimento puro, né? Era na veia mesmo, né? Então, a parte de treinamentos in company, que a Facioli tinha esse projeto, treinamentos abertos, os in company, e os cursos de pós-graduação, que a gente tinha uma parceria com a Alcan. Então, ali eu comecei e eu assistia todas as aulas de MBA do final de semana. Que legal. Então, gestão de saúde, gestão de recursos humanos, gestão empresarial, gestão ambiental Muito também, tinha esse aprendizado curso também. na época, exatamente. Era muito bacana. Então, a troca com os professores, eu ia absorvendo, e era bem novinha, a cabeça estava ótima. Não que eu não seja, mas a cabeça estava bem fresca ainda. bom. Então, foi muito bacana esse período de aprendizagem, foi muito intenso também. Que legal, que bom. Ana? E depois? Depois da Facioli, porque você saiu, Depois né? eu saí da Desculpa, Facioli. Não. Deixa eu fazer uma pergunta Não. Eu ia falar pra ela, falando, porque você teve um intervalo, eu ia perguntar pra ela, falar, como é que foi esse intervalo Então, aí? esse intervalo foi muito dinâmico também. Eu fui empreender. Fui Legal. trabalhar numa empresa familiar com meu irmão na área de eventos. E aí eu fiquei 13 anos também Nossa. num universo totalmente diferente. Isso que eu ia falar, Muito. foi uma transição mesmo. Uma transição de carreira, exatamente. Eu passei por esse período. Foi muito rico também, foi muito enriquecedor. Foram desafios diferentes, né? Que aí eu já não estava, é muito engraçado, porque nesse período eu não era comercial. Aí eu sentei numa cadeira mais administrativa, mais de organização, de produção de eventos. Então, foi um processo diferente que eu experimentei, que foi muito bom até certo ponto. E aí, depois disso, eu tive aí o convite da Neiva para voltar para a Facioli, que foi muito bacana e chamou aquela chaminha do desenvolvimento, de olhar para as pessoas, me aqueceu de novo. Aí eu voltei para a Facioli e eu tô quase 7 anos já, viu, gente? Olha coisa só, boa. e o tempo passa mesmo. Passa. Impressionante. Então, assim, eu tenho uma carreira, eu falo que de crescimento, de muito crescimento, acho que de muito sucesso também, olhando de onde eu vim, por onde eu passei, os desafios que eu já vivi, né? E aí hoje eu tô aqui numa cadeira bem legal também, é quase divertida, gente, porque é uma emoção por dia. Quem trabalha com a área comercial, acho que tem essa questão muito, muito latente também, né? Porque você bate a meta hoje, amanhã você zerou. Ana, você sabe que eu acho que a área comercial é uma das áreas que mais exigem, toda a área demanda algumas coisas específicas, mas a inteligência emocional da pessoa tem que ser muito forte para trabalhar na área comercial, né? Porque é uma área que você recebe não o tempo todo
Você tem que estar muito bem. Vou falar o tempo inteiro, né? Mas assim, o não faz parte da sua vida, né? Com muita intensidade, muito né? maior do que o sim, inclusive. Né? E você precisa construir a sua renda o tempo inteiro, né? Então, a pessoa da área comercial ela tem que ter uma inteligência emocional diferenciada. Sim. Inclusive, não sei se você sabe, eu sempre cito isso como exemplo lá na Facioli, né? Que a gente tem as nossas ferramentas comportamentais para a gente avaliar as tendências, né, das pessoas, o que gera conforto ou desconforto, né? E tem algumas competências que a gente mede ali que eu sempre comento quando eu vou citar de exemplos, que é assim, a tolerância à incerteza, né, capacidade de adaptação, tudo. Eu falo, ó, se você for contratar essa pessoa como é que você lida com o seu estresse? Isso aí, se eu contratar essa pessoa para trabalhar na área comercial, talvez ela não vai se sair muito bem, né, porque ela vai ter essa dificuldade, ela se sente desconfortável com a incerteza. E na área comercial, a incerteza é uma rotina, né? Você liga para uma pessoa, você não sabe se vai dar certo ou não. Mas, enfim, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, assim. Conta para mim, você está fazendo uma pós-graduação também, o que você vê de diferente no processo comercial hoje? Porque hoje é totalmente diferente fechar negócio e não vou muito longe, não. Só na segunda temporada de Facioli, que você costuma dizer, eu imagino que o jeito que você entrou e que você negociava os serviços, os trabalhos, hoje é totalmente diferente, né? Conta pra gente o que você viu de transição na área comercial nesse período. Totalmente diferente e acho que é um processo de transição que nós estamos, de modo geral, acho que todas as profissões, olhando aí para inteligência artificial também, está coladinha com a gente, muitas mudanças. Eu vou te dizer que quando eu comecei na área comercial, eu vendia produto, né? Então, eu entregava um cartucho de toner, um papel especial para impressão, era totalmente diferente do que você trabalhar com o serviço. A entrega de um serviço, ela tem um desafio diferente, porque ele não é palpável num primeiro momento. Então, é diferente de você, como que você gera emoção, porque a venda, ela também está muito ligada a esse processo de emoção também das pessoas, e claro que olhando os nichos de negócio também. Então, tem uma diferença muito grande de lá de trás, e de fato, de 7 anos a 6 anos e pouco atrás, de quando eu entrei para cá. Porque a gente tem visto desafios diferentes olhando. Inclusive, um exemplo prático que eu vou passar aqui para vocês. Telefone. Antes era muito mais fácil você pegar o telefone e ligar para todo mundo. Hoje você tem uma regra de etiqueta, assim, não me liga, as pessoas não querem atender ligação, tá? Isso é um fato. As empresas não têm mais telefone no site. Gente, grandes empresas não têm. Tem um 0800, uma ouvidoria, alguma coisa nesse sentido. Mas uma ligação que você fale diretamente e até você chegar na pessoa que você precisa chegar, é um desafio muito grande. Então, assim, a abordagem no cliente ficou muito mais difícil e um processo muito mais moroso, talvez. Então, a gente tem que olhar, filtrar muito bem para quem você vai, com quem você quer se conectar, com quem você vai falar e a forma que você vai fazer para atingir esse objetivo. Então, o que era um processo de vendas antes, que eu ligava, oferecia e tinha um sim ou não, imagina, isso. Eu tenho processos de vendas que demoram 2 anos até chegar na pessoa. Assim, a primeira abordagem, a hora que você está com o processo todo encaminhado, a pessoa saiu da empresa. Acontece, né? Então, o grande lance hoje é entender aonde você está, onde o seu negócio se encaixa e quem é a pessoa que vai tomar a decisão. E isso mudou muito de alguns anos para cá, justamente por isso, porque as ferramentas mudaram. Então, também, da mesma forma como a gente tem a inteligência artificial ajudando muito, né, no contexto de atrair pessoas, atrair negócios, é mais difícil também você chegar na pessoa que você precisa. Tá? Isso é uma dificuldade que é muito grande. Ninguém quer atender telefone, se você manda o WhatsApp, você tem as regrinhas, né? Manda escrito. Escrito não resolveu? Um áudio em último caso. Ou não, tem pessoas que preferem um áudio. Não me escreve não, me manda um áudio que é muito mais fácil. E aí você tem que ir entendendo isso, compreendendo com cada cliente que você está lidando. Então, eu falo que, principalmente no nosso negócio, é muito personalizado. De fato, o atendimento ele precisa ser muito personalizado. Você não fala com uma massa da mesma forma. Diferente de um B2C, você não pega a massa dessa maneira. Tá? É diferente. Então, O Ana, te ouvindo, assim, e também recordando aqui um pouquinho do que o Danilo falou, além dos nãos, né? Tem o vácuo também, né? Você falou, o processo demora 2 anos, né? E às vezes não é só por troca de gente, é porque tem um rito, né? E às vezes, assim, eu vejo você falando, a gente recebe muito solicitação de proposta que
enfim, não está no planejamento da empresa, não estava, era a ideia de alguém, enfim, esse negócio fica no limbo mesmo, né? Enfim, que se eu fosse da área comercial me perturbaria muito mais que o não, né? Porque o não eu posso não, eu já entender por quê, né? Encerrei, Tá bom, e uma das coisas assim também que é premissa da Facioli, que eu acho que não mudou do ponto de vista de qualidade, mas que sempre foi premissa, é entregar sempre um produto, um serviço de muita qualidade. Então, eu me lembro da parceria com a Universidade Cândido Mendes, da UCAM, que você falou. É uma universidade de referência até hoje. Enfim, não deu certo por uma série de circunstâncias. A gente resolveu descontinuar. Como alguns outros serviços também, a gente descontinuou ao longo de 30 e tantos anos, nem sei qual é, mais de 30. Não sei se é 31, 30, 34 anos. 34 anos, então. E a gente evoluiu muito na questão qualidade. É só olhar, por exemplo, uma proposta que a gente entregava 5 anos atrás, não precisa ir muito longe. Totalmente diferente. E uma proposta que a gente entrega hoje, né? É muito diferente como a gente trabalha isso. E também o processo comercial mudou muito, principalmente da questão relacionada à compliance, né? Então, nenhuma empresa hoje contrata qualquer serviço nosso sem fazer cotação com 3 clientes, 3 fornecedores diferentes, né? E avaliar as entregas, né? E como é que você negocia com o cliente hoje, mostrando que o serviço que a gente entrega é um serviço completamente diferente do ponto de vista de entrega? Porque às vezes a gente, enfim, concorre com outras organizações que não são organizações como a nossa organização, né? Que não tem, por exemplo, todo o ferramental de software que a gente tem, não tem todo, enfim, os consultores que estão lá com a gente há muito tempo, né? Carlos, Danilo, enfim, as pessoas costumam ficar, a não ser as crianças que a gente contrata para treinar, mas, enfim, de maneira geral, os consultores são todos sêniores, né? O que é que você negocia com o cliente? Como é que você negocia mostrando os diferenciais? Quais são os diferenciais que são, de fato, importantes para a gente fechar uma venda? Olha, a premissa, inclusive da Facioli, eu aprendi muito isso aqui na nossa empresa, que é entender primeiro qual é a necessidade real do cliente, né? Porque nossos serviços, nossas soluções, elas são personalizáveis, mas eu preciso entender se de fato, e é até aquela brincadeira de demitir o cliente, se esse cliente ele tem maturidade para o tipo de processo que a gente está propondo, né? Para o tipo de trabalho, entrega que a gente está fazendo, porque de fato não é uma entrega simplista. Nosso trabalho ele sempre foi muito bem desenhado, muito bem colocado. Então, eu preciso entender qual é a necessidade desse cliente primeiro, estudar isso junto com ele, se o que a gente propõe atende. O nível de maturidade que essa empresa tem também, por incrível que pareça, é importante a gente saber para que o projeto ele não comece e pare no meio do caminho, porque pode acontecer também. É ruim para a gente, né? Não entregar, ruim, né? Exatamente. É difícil, mas pode acontecer. E certificar que o cliente entendeu tudo, de fato, que a gente está entregando. Então, a gente tem uma lista ali de entregas, explicar o processo, né? Do início, meio e fim é muito importante. Eu conto muito sempre com vocês, né? Da consultoria, a gente brinca que é uma área de consultoria, tá? E o comercial, mas a área deles, Danilo, Carlos, Dimas, eu conto sempre com essa equipe também para, tecnicamente, explicar para o cliente tudo que a gente está fazendo de diferencial, né? Todas as entregas que serão realizadas e o resultado que o cliente vai ter com isso. Ele precisa entender qual é o resultado que isso tem, o impacto que isso tem em termos de produtividade dentro da empresa dele. Tá? Que acho que os nossos processos, nosso trabalho ele é muito voltado para produtividade e para resultado através de pessoas, né? Então, eu sempre olho muito para essa questão. Se está alinhado, se o cliente compreendeu muito bem o que a gente está entregando, para que também seja uma concorrência justa, né? Como você mencionou. A gente concorre, às vezes, com empresas que não têm o mesmo tipo de know-how, não tem essa entrega. E aí é um pouco mais complicado, porque o cara vai olhar só o preço, né? Então, a gente impacta, assim, a gente acaba esbarrando nisso também. Não que enfim, outras empresas não tenham condições de entregar, mas eu tenho certeza do que eu estou entregando. Então, esse é um processo que eu costumo
trabalhar muito diretamente com o cliente. Tá? Aí, às vezes, a gente trabalha em muitos projetos que a gente vai arrumar, né? O que outras empresas de consultoria fizeram. Nossa, e como? Então, e renomadas também, tão renomadas quanto a gente, que às Aham. vezes... Por quê? Porque muito provavelmente essa empresa, não que às vezes o trabalho deles é ruim, mas essa empresa de repente não entendeu qual era a necessidade real do cliente. Está entregando um processo enlatado. E não é o nosso caso. Uhum. Então, a gente tem, de fato, um nível de maturidade para entregar, olhando o quanto o cliente vai absorver. E, às vezes, no meio do projeto, pode ser que a gente formate ele de outra maneira para que fique à altura do que o cliente precisa. Né? Então, tem... Para, de fato, dar a solução que ele quer, Dar a né? solução que ele quer, o que ele está esperando. Uhum. E aumentar, de fato, a produtividade dele através de pessoas. Que é esse o caminho, né? Que a gente segue. Ô, Ana, você sabe que uma vez eu estava assistindo uma aula na pós-graduação, nem lembro qual das pós-graduações lá que eu estava vendo, e o professor da aula, que era da área que você trabalha, ele fez um comentário que me chamou muita atenção, né? Ele falou assim, bom, primeiro assunto que a gente tem que partir com premissa, ninguém gosta de vendedor. Ele já começou falando assim, ó, eu lembrei da Ana, falei, pô, coitada, eu gosto dela. Poxa vida. Eu acho ela gentil. Ninguém gosta de vendedor, e não sei o quê, né? E hoje em dia a gente tem que ter um trabalho grande de assim, graças a Deus, esses 34 anos, assim, a gente tem uma reputação boa, a gente tem uma procura dos clientes, né, vindo até nós. Sim. O nosso índice de recompra, vamos dizer assim, ele é bastante satisfatório, né? Tem clientes que vão completar praticamente 10 anos ou mais conosco já. Então, isso é muito bom. Mas a gente também tem um desafio de buscar, né? E a busca hoje tem essas questões que você comentou. Então, ou o cliente é de difícil acesso, ou a gente não consegue falar com ele por algum motivo ou outro, ou nós esbarramos em um processo que já está em andamento e nós temos que entrar para falar, não, nosso produto é dessa forma. Não vou dizer melhor ou pior, mas com as nossas características, a nossa forma de trabalho. Como que você costuma trabalhar quando você está organizando uma venda ou trabalhando um processo de venda? Como que você costuma trabalhar a entrega do valor do nosso produto para o cliente? Sabe? O que você costuma focar? Né? Porque uma coisa é você falar assim, a entrega ele vai ter em qualquer consultoria. Porque a consultoria pode vir fazer uma planilha, toda consultoria vai entregar. O mínimo que ela tem que fazer é entregar. Mas e entregar o valor que ele quer, né? Então, como que você, na área comercial, por exemplo, porque você vende um produto de valor agregado alto, né? Tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de responsabilidade nossa. Sim, muito grande. Eu posso fazer uma coisa lá que pode acabar com a retenção da empresa, ali, dependendo da informação que eu entregar ali, o que eu fizer. Vai impactar diretamente na equipe dele. Né? E a gente está falando de pessoas, então a nossa responsabilidade, de fato, é muito grande. Tanto que, quando chega uma consultoria na empresa, e a gente brinca, o Danilo fala muito isso também, que tem os ãos, né? As pessoas olham e falam, vai ter demissão, vai ter aumentão, né? É uma coisa que a gente acaba esbarrando. E muitas vezes, Danilo, a dificuldade ela começa nessa parceria com a própria área. No caso, eu lido diretamente com o RH e com as diretorias, tá? Porque acaba sendo o nosso público-alvo de fato. Operação também, industrial também, mas o cargo que a gente se reporta diretamente, no primeiro momento, é a área de recursos humanos. E tem um impacto muito grande se eles não compreenderem que a gente é parceiro, que isso é uma parceria. Nós não estamos ali como uma disputa de quem entrega mais ou quem entrega menos, porque às vezes o RH ele vem com um conhecimento muito amplo, muito forte, tanto quanto o nosso, ou maior às vezes, e tem esse receio de colocar uma consultoria dentro do projeto deles, mas muitas vezes é necessário, porque ele precisa de um braço, ele precisa ter um olhar de mercado, que é o que a gente traz de diferencial. Então, mostrar esse diferencial, mostrar essa parceria toda que a gente desenvolve com o cliente é muito importante. Então, olhando para essas objeções, principalmente cliente novo. Um cliente novo, uma abertura de um cliente novo, às vezes é muito mais difícil do que uma recompra, tá? Às vezes não, é muito mais difícil do que uma recompra. Verdade, Recompra, o cliente já te conhece, ele já sabe das suas entregas, da sua qualidade, da tua índole também. E aí, para a abertura de novos clientes, que é uma das coisas que está no nosso planejamento, e a meta desse ano ela é bem arrojada nesse sentido, é olhar para esse cliente novo. Como é que eu vou
converter esse contato em, de fato, um cliente, né? Porque no primeiro momento eles são apenas contatos. Sim. E a gente vai abrindo isso diariamente. E é justamente isso, entender e conhecer o processo, o que ele tem, o que ele já fez na empresa, o que ele fez e deu certo, o que não deu. Eu tenho empresa que não acredita em treinamento, que eu atendo. É verdade. Tem, que não acredita, porque não acredita em ferramenta comportamental. Porque teve uma experiência ruim com outra empresa, enfim, com outra ferramenta que não a nossa, e desacredita totalmente. Então, é um trabalho de formiguinha, de mostrar, de demonstrar esse serviço, de fazer uma abordagem de uma maneira um pouco diferente. E aí você precisa entender, esse feeling a gente tem que ter. O comercial ele tem que ter, para entender para cada cliente. Como eu falei, é muito interessante o trabalho de massa, de atingir um número maior de pessoas, mas eu preciso qualificar isso. Sim. Tá? Eu não posso só ir abrindo o cliente e deixando ali na gaveta. A ideia é converter todo mundo para um cliente mesmo, potencial e real, né? Mano, um dos aspectos assim que, enfim, eu sou muito presente com você e sinceramente, ao longo do tempo, isso vem diminuindo muito, né? É a questão do preço, que faz parte do processo de negociação. Enfim, não tem como ser diferente, não né? tem como ser diferente. Ele, enfim, ele olha a nossa entrega, olha o nosso referencial, olha para quem a gente fez o trabalho, se aquilo de fato está adequado ou não está adequado à questão da solução que ele quer. Qual é o nível de qualificação dos profissionais que vão trabalhar com ele, né? Você não vai mandar um monte de criança aqui, não, né? Sim, então, essa é uma preocupação muito grande. São esses velhinhos aqui que você está olhando e que trabalham com você, que acaba dando uma segurança muito grande para o cliente. Então, tem uma série de predicados assim que enfim, você precisa trabalhar no processo de venda e, obviamente, esbarrar nessa questão da negociação de preço. Eu tenho a impressão que isso tem reduzido muito, né? A gente tem discutido muito pouco. Muito menos. Assim, as diferenças são diferenças mínimas, né? Que quem compra sempre fala, eu quero um desconto, né? Parece que esse negócio, a gente tenha isso na nossa, né? Cultura, né? Cultural. Então, mas eu tenho enfim, pelo menos sentido que isso tem reduzido muito, né? Você recorre a mim por coisas muito pequenas, né? É óbvio que no começo, às vezes, você fala, não, lá atrás teve uma conversa que o cara veio com metade do preço. Não, tá bom. A gente, assim, acho que preço ficou menos relevante, né, do ponto de vista de negociação. Eu não sei se você concorda comigo com isso. E se você concorda, por que você acha que a gente já está estabelecido num preço que o mercado aceita bem? Eu acho que um dos indicadores que eu posso te pontuar nesse momento é muito também em função do cliente que a gente está abrindo, que a gente está abordando, tá? É entender, como eu falei, entender que cliente é esse. A gente quer atender todo mundo? Até gostaria, mas não dá para atender todo mundo, justamente porque tem empresas que estão em outro momento. Então, outros processos para chegar no nível de entrega que a gente tem. Né? Então, eu acho que hoje a gente trabalha com empresas que têm essa necessidade, que têm essa demanda e que compreendem o valor que a gente entrega. Então, também é claro que tem uma questão de orçamento, que, enfim, sempre vai existir uma negociação ou outra, mas deixa de ser o preço não é mais o ponto principal. Então, quando o cliente ele entende que ele está pagando por qualidade, por entrega, por resultado, de fato, fica muito mais fácil até essa negociação, né? Ela não vai até lá embaixo, a gente não precisa mais dar metade, né? O desconto de 50% aí não é o caminho, né? E quando é possível, enfim, a gente vai adaptar o orçamento, né, o projeto da empresa para poder atender. Então, eu acho que diminuiu muito em função disso mesmo. Nós também temos um olhar diferente para o mercado do que há anos atrás, ou, enfim, eu acho que é um nível de clientes que a gente tem hoje, de empresas que a gente aborda também, que é um nível talvez um pouco mais elevado em termos de, eu vou falar de novo a palavra, de maturidade comercial, né? Mas faz parte do processo também de negociação, de vendas, é isso mesmo, né? E a empresa tem que seguir também, às vezes, o orçamento que ela planejou. Às vezes, como a gente mencionou, você mencionou há pouco, esses orçamentos que são orçamentos frios, né? Que a pessoa só pediu o orçamento porque ela precisa, te deixa no vácuo, 3 cotações.
Ele até quer fazer, a empresa até precisa, mas ainda não tem essa disponibilidade de caixa, ou enfim. Sim. Então, isso vai acontecer de várias maneiras, né? Isso vai acontecer com uma certa frequência ainda assim. Acho que isso não é... De forma alguma, isso vai parar ou vai acabar. Tá? Acho que é um processo, mas de fato diminuiu bastante. Legal. Ô, Ana, uma curiosidade que eu tenho aqui, você está terminando aí uma pós relacionada à inovação na área comercial, o que te chamou a atenção de tendência? O que você tem visto o pessoal discutir muito, né? Igual, por exemplo, você estudou marketing, eu também tive a oportunidade de fazer um aprofundamento em marketing, e eu costumo falar brincando assim, às vezes eu ministrar um treinamento, alguma coisa, eu falo, eu acho que eu uso 5% do que eu aprendi de marketing na minha vida hoje, porque, na minha aula de marketing quando eu fazia ali, tinha como você estruturar anúncios para materiais gráficos, por exemplo. Hoje, até do ponto de vista ecológico, as pessoas não querem receber isso, né? Não querem. E assim, então não vale para nada. O digital dominou praticamente, né, o marketing. Claro que um planejamento de marketing estruturado ele acontece offline, mas a execução dele é majoritariamente online. E o que você vê de tendência que você viu lá, por exemplo, os professores estão falando muito, isso aqui é uma tendência comercial. Teve alguma coisa que te chamou a atenção? O que eu tenho percebido muito, e praticamente todas as matérias, inclusive assisti uma aula magna do Philip Kotler, maravilhosa a aula dele, enfim. Foi bem interessante, foi uma aula online. Ele até pontuou isso, né? Que a gente, antes, o marketing, né? Ele vinha com os 4 P's, né? E agora são 3 P's. E mudou. Esses 3 P's, a tendência agora de mercado é trabalhar pessoas, propósito e planeta. Olha que interessante, né? Antes era ponto de venda, promoção, preço. Produto, preço, praça, promoção, E a tendência agora do mercado é totalmente oposta. A gente está olhando para pessoas, a gente está olhando para propósito, que é uma palavrinha que eu tenho até um certo receio, porque também se tudo é um propósito, oh meu Deus, quantos desafios temos, né? E planeta. Então, as empresas e os processos, inclusive olhando para o marketing, ele vem com uma estrutura diferente, que é justamente olhar para esse propósito, o porquê, né? E aí o Simon Sinek fala muito isso também, né? O Comece pelo Porquê, o livro dele, que é maravilhoso também, ele fala, comece pelo porquê, porque muita gente não sabe o porquê tá fazendo aquilo, né? E o marketing, ele tem essa obrigação, ou isso como uma premissa, de trazer um porquê, um propósito. Você vê campanhas hoje... campanhas que eram feitas antigamente, geniais. E aí você vê os comerciais hoje, dá vontade de chorar, né, gente? Porque perdeu-se um pouco disso, dessa criatividade pura. E agora o pessoal está começando, acho que, a olhar para isso de uma maneira diferente. Então, você pode olhar aí para umas campanhas novas que saíram, não vou nem citar, tá? Mas é uma marca que fez agora, pegando o gancho do Senna, de veículo, e eu achei sensacional, né? Porque realmente eles pegaram o que o povo está falando, né? O que está sendo disseminado em relação ao documentário, que foi o filme que foi feito dele, né? A série dele. E foi muito legal. Aí você olha de uma outra maneira. Eu acho que a tendência, olhando para o marketing, é justamente essa. É que a gente tenha as ações mais rápidas possíveis, né? Olhando aí para o mercado, porque está mudando muito rápido. Muito rápido. E entender quem é esse consumidor. Para quem que eu quero falar, com quem que eu quero atingir. A quem eu quero atingir, de fato. Tá? Então, acho que é principalmente agilidade. E aí, quando a gente fala do processo de inovação, a gente nem imagina o que é inovação dentro de uma empresa, né? Muita gente acha que é uma área que precisa ter um monte de engenheiro, e não é. Né? A área de inovação dentro de uma empresa, ela deve acontecer, de fato, de dentro para fora, de fato, fazendo reuniões pontuais ali para entender. Principalmente se comunicar. Se as áreas se comunicarem, e a gente vai entender qual que é a dor que o pessoal tem lá na logística, qual que é a dor que o pessoal tem no comercial, e trazer solução para isso. Isso é inovação. Não precisa ir muito longe, não precisa de um investimento muito grande, nada nesse sentido, né? Então, é uma tendência que eu tenho visto muito nos cursos que eu tenho feito, nas aulas que eu tenho participado, é justamente isso. É que a gente trabalhar a inovação de uma maneira interna, que eu acho que é olhar para dentro mesmo, para trazer solução para o problema que eu tenho aqui. Então, isso é uma tendência, trabalhar a parte de inovação. E ligado a isso muito, que é muito engraçado, parece um contraponto até, né? Mas olhar para soft skills, que elas já estão há bastante tempo, a gente ouve no mercado, né? Nós, inclusive, temos uma ferramenta excelente para isso, para trazer
esse nível de conforto, né, que a gente tem, que o ser humano tem, e ela continua em alta. Isso não vai, mesmo com a inteligência artificial, a gente precisa de pessoas que sejam analíticas, muito analíticas, para poder lidar com esse novo, com essa questão de dados, mas é uma questão também que emoção não vai ser medida ali, né? E o consumo, ele está ligado diretamente à emoção. Então, acho que é bem nesse caminho. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ô, Ana, tem, assim, você falou essa questão da produtividade, né? Nós queremos trabalhar sempre elevando produtividade através das pessoas, que de fato está na nossa missão, né? Fazer isso, né? E tá no nosso core fazer isso também. A gente sempre faz isso, dá um trabalho danado, mas faz, né? E você falou de inovação agora, e às vezes nós atendemos clientes assim que têm processos muito simples, e clientes têm processos altamente complexos, né? E a gente olha para eles assim, não que obviamente é a mesma solução, tem que fazer da mesma maneira, né? Mas quando a gente olha para inovação e produtividade, de fato as soluções estão dentro do cliente. Ele obviamente, mas inovação também está relacionada à implantação de um software que alguém já pensou, a compra de um equipamento, sem dúvida nenhuma. Mas a adoção é sempre feita pelas pessoas, né? Então, às vezes eu compro um baita de um software, a gente falou com o Rafael aqui agora há pouco, invisto milhões, né? E ele não funciona direito, porque as pessoas não adotaram, né? Então, aí a gente vem com um programa de gestão da mudança para justamente preparar a cabeça das pessoas, o espírito das pessoas, né? O soft skills, as competências comportamentais das pessoas, para poder adotar um processo de mudança, né? E de fato, assim, isso são soluções que estão sempre dentro dos clientes. Então, na hora que a gente entra com um programa de gestão da mudança, a gente vai lá trabalhar com as lideranças para eles desenvolverem 3 programas de melhoria para a área dele. E que às vezes estão engavetados e ele não faz. E é muito simples para ele compreender isso. Fala, agora eu entendi, agora tá bom, eu vou fazer esse negócio, escreve, faz, aprova e implanta. E a empresa ganha milhões, né, em recursos, ou em redução de custo, ou em elevação de produtividade, né? A gente tem números lá para mostrar, você mesmo mostra isso para o cliente, fala, quanto de dinheiro a gente trouxe aqui, o que você me pagou... Pode pagar o dobro aí que ainda sobra grana. Me bonifica, né? Mas assim, o que você vende, né? O que a Facioli vende? O que você recebe de requisição do cliente? E o que quando você aborda um cliente novo você oferece? O que a gente vende? Tá. Bom, nós vendemos soluções, tá, em gestão organizacional e recursos humanos. Entre essas soluções, a gente está olhando para toda a área de recursos humanos, então todos os subsistemas. Se eu olhar para as pessoas, né, e é importante entender o que é a gestão de pessoas, né, nesse caso. É olhar de fato para a tua empresa, né, para o teu negócio, e como é que você pode aumentar essa produtividade ou essa rentabilidade, porque a gente também está falando de dinheiro, não estou falando só de produtividade, mas estou falando de dinheiro também para a empresa. Então, através de alguns processos. Quais são esses processos? Como é que eu contrato? Se eu estou contratando corretamente, né? Como é que você está fazendo a contratação da tua empresa? Se você tem um turnover alto, muito provavelmente você está contratando errado essas pessoas. Então, nós temos uma solução que é a área de hunting, que é um trabalho primoroso, é um trabalho que a gente realiza com muita qualificação, né? Trazer pessoas alinhadas ao perfil da tua vaga. E para isso eu também tenho uma ferramenta, que eu tenho Nova Job. Então, a Facioli, todos os processos que a gente tem, a gente desenvolveu esse braço tecnológico também. Então, tudo que é processo de consultoria, nós temos uma ferramenta que foi desenvolvida por nós e foi desenvolvida de uma maneira muito na prática, né? Quais são as dores? Porque nós passamos essas dores. Eu acho que é muito legal. O nosso laboratório ele é muito grande, né? O nosso processo de inovação interno na Facioli é muito grande. Então, nós começamos a desenvolver essas ferramentas que atendessem, porque... no mercado tem ferramentas, mas que não tinham o total suporte que a gente precisava para os nossos processos. Então, a Nova Job, ela nasceu olhando aí para a área de hunting, do processo de recrutamento e seleção.
nós trabalhamos olhando também, né, trazendo como solução para a empresa. Então, se você contratou correto, você está fazendo o teu onboard corretamente, você está treinando essas pessoas de maneira adequada, no teu ciclo, como é que você remunera essas pessoas? Então, é importantíssimo que você tenha um plano de cargos e salários muito bem estruturado, avaliando como é que estão esses cargos dentro da tua estrutura, olhando para o mercado. Então, a pesquisa de mercado é importantíssima para você entender se está pagando muito abaixo, por que eu posso estar perdendo pessoas por isso também. Ou quando eu vou trazer alguém, para que não tenha essa discrepância, eu vou trazer uma pessoa que vai sentar do meu lado, mas ela vai ter que ganhar muito mais porque o mercado está pagando muito mais. E aí você gera um desconforto interno dentro da tua equipe que é muito grande. Então, a pesquisa salarial é dentro do plano de cargos e salários, olhando toda a área de remuneração. Então, se eu estou batendo meta, minha equipe está coesa, está coerente, eu estou bonificando corretamente. Então, a gente tem os programas de remuneração variável para que você trabalhe esses indicadores. Temos ferramentas para isso também. Então, nós temos a InovaCheck, olhando para toda a gestão do plano de carreiras. Temos a InovaGoals, olhando para toda a gestão de metas e resultados também. Então, como eu falei, a Facioli é uma empresa que eu tenho muito orgulho de falar e de estar nessa equipe, porque a gente realmente tem uma área de inovação muito grande lá dentro, que não precisa ter esse nome, né, Dimas? Mas a gente sempre busca e desenvolve solução para dentro do que seria um problema ou de uma dificuldade que o mercado possa ter. Então, hoje a gente trabalha com vários projetos olhando para como a tua empresa pode rodar de uma maneira melhor e pode ser mais rentável para você sem dor de cabeça. E questão do clima, né, também. Pesquisa de clima, exatamente. Então, a gente tem pesquisa de clima, pesquisa de satisfação do cliente interno, cliente externo também. Aí temos a ferramenta InovaLead, que é uma plataforma focada em pesquisas, então totalmente também personalizável. Temos aí olhando para a área de assessoria também, assessoria de recursos humanos. Então, a gente vai formar a tua equipe, né? Praticamente, a gente vai trabalhar com a tua equipe para que vocês tenham uma área de recursos humanos que seja condizente com a cultura da empresa. Então, são vários projetos, né? Tudo que está dentro do RH e da gestão organizacional, porque aí a gente está falando de gestão de mudança, de incentivo de longo prazo, tem muito estrutura, né? Exatamente, dimensionamento de quadro, mapeamento de processo, que é muito importante também. Às vezes as empresas nem têm noção que o problema dela está faturando, mas está tendo muito desperdício. Aonde que está indo esse, né? Então, vamos mapear esses processos, vamos ver se está certinho, se a gente está recebendo mercadoria. Voltando lá para a pizzaria, né? Voltando para a pizzaria. Não entregue as espátulas. Não deixe alguém embalar. Eu falei, o primeiro processo que eu tive contato foi esse, né? Então, é muito importante e o nosso trabalho ele é muito focado nisso. Por isso que eu falo que de fato, é apaixonante trabalhar com a forma como a gente trabalha, porque a gente olha para as pessoas e para todos esses processos também. Tá, então... Ana, e uma curiosidade que eu tenho relacionada a clientes, você que aborda bastante, conversa com o pessoal, eu acho que nós já nós tivemos a oportunidade de pegar a transição de gerações também, né? Herdeiros assumindo os negócios, tudo. E o que você tem visto de desafio, né? As demandas são diferentes, né? Em alguns casos, nós conduzimos o processo com o líder da família, né? O fundador, o empreendedor ali no caso, que foi o fundador, e hoje tem uma outra geração, o negócio ele tem outra visão, ele quer estruturar o negócio de outra forma. E como é que tem sido esse bate-papo com essas gerações diferentes? Porque eu tenho certeza que você já deve ter negociado com uma geração, está negociando com outra agora. Sim, é muito interessante essa mudança de geração, né? E aí eu estou falando desde a geração Z, que está aí, que está latente, que tem uma ideia de profissional muito diferente da nossa, né? Eu queria ser, viu, gente? Mas eu não sou geração Z. Só tem cara, né? Só tem cara. Mas assim, tem uma diferença muito grande, porque, inclusive, essa nova geração de gente, fugiu a palavra. Mas esses novos, de herdeiros, as pessoas que estão herdando, e não necessariamente herdeiros direto, familiar, mas também tem muito profissional novo entrando em gestão de empresas. Sucessores, né? Sucessores, jovens também, jovens de idade, mas às vezes com uma experiência muito grande. Eles vêm realmente com uma garra diferente no que é
relacionado à inovação. Eles, talvez eu sinto que sejam mais abertos a essas questões de inovação, eles vêm com uma vontade muito maior de trazer coisas novas, porque geralmente o fundador, ele sabe o caminho que ele percorreu e ele sabe muito bem o que deu certo. E o grande pulo do gato, eu acho que para as empresas, e a gente encontra muito isso no mercado, é fazer essa junção, né? Porque é ouvir o que tem, o que deu certo, e analisar, e ter uma análise muito crítica também, porque não é tudo que é novo que condiz com a realidade da tua empresa. Então, tem que tomar esse cuidado. No hunting, a gente percebe muito isso também, né? Às vezes, a empresa, ela precisa dessa inovação, mas ela sabe que ela vai encontrar barreira, porque trazer uma pessoa adequada, mas que seja adequada com a linguagem que a empresa tem, de qualquer forma. Então, eu percebo isso de uma maneira que essa geração, ela vem, de fato, muito mais aberta para a inovação, ela corre mais riscos, eu acho, né? Ela está mais aberta para riscos, mas também porque ela sabe que ela tem um potencial ali, ela tem uma cultura também muito forte. E aí a gente vai lidando com as pessoas. Por exemplo, a gente vê também muita gente trabalhando a geração Z, que é uma geração que tem totalmente diferente a nossa ideia, eu falo porque eu tenho um filho nessa geração, e assim, é aquela questão, tem muita gente que não quer nem ter carro. Na minha idade, com 18 anos, eu queria, a primeira coisa que eu comprei foi um carro, sabe? Nem tinha nem carta direito, mas eu queria ter um carrinho. E eles não, hoje, por quê? Porque tem um Uber, tem outras situações, é muito diferente até o tipo de ambição que as pessoas têm, né? E não que eles estejam errados, eu acho que a gente tem que aprender com eles e olhar para isso de uma maneira mais aberta também, né? Entender esse processo com eles. Ô, Ana, assim, do ponto de vista do processo comercial, né? Você foi lá, lutou, brigou com o cliente, assinou o contrato. Acabou o seu problema? Acabou a sua relação com o cliente? Alguma. Não, de forma alguma. Aí a gente entra... eu falo que o nosso comercial é um comercial de relacionamento, né? São projetos, na maioria das vezes, com um tempo um pouco maior, né? Por exemplo, a empresa que contrata uma ferramenta da gente, ela passa também por mim nesse processo de contratação da ferramenta, e eu tenho no mínimo 1 ano ali com essa empresa, né? Então, eu estou sempre acompanhando a equipe de suporte, estou sempre acompanhando os consultores. Então, o nosso relacionamento é um relacionamento que é gerado e ele não acaba no momento, ao contrário, ele se fortalece. A partir dali, eu falo, opa, agora é meu cliente de fato. Tá. E aí eu vou com essas empresas, eu tenho esse contato que acho que a minha matéria-prima, de fato, é esse relacionamento, é o ouro que a gente tem dentro da empresa, é justamente isso, que é trabalhar esse relacionamento depois que o cliente entra na casa. E como é que é isso? Como é que é esse relacionamento com o cliente, né? Como é que ele se dá? Ele é muito mais por reclamação? Ele é muito mais por... Como é que está o processo? Não. Coisa boa. Por reclamação, não é um indicador que eu tenho. Eu lido muito pouco. Aliás, eu não lido praticamente com reclamação, tá? São dúvidas, por exemplo, num processo de dúvida que o cliente tenha, ou até mesmo uma ativação que eu faço para entender como é que tá. Ampliação de escopo, né? Exatamente. Se está alinhado de fato. Se os consultores são educadinhos, né? Se eles vão, né? São sim, são ótimos. A gente tem uma equipe muito boa, né? Uma equipe muito competente também. Então, não é o tipo de reclamação, como eu falei, não é um indicador, é através de reclamação, não, de forma alguma. E o que acontece muito, que o comercial, e isso já me deixou brava muito lá atrás, depois eu entendi que eu precisava estar também, né? Nossa equipe tinha que estar mais próxima do cliente, é que o cliente fecha comigo. E aí ele pede, por exemplo, para o Danilo, ou para o Carlos, ou para outra pessoa que está diariamente lá com ele, porque a empresa, ela está vendo eles diariamente. Então, o relacionamento com eles é muito maior. Isso me deixava um pouco brava. E aí, quando eu compreendi isso, não. Então, agora eu tenho... como método de trabalho, é estar sempre no kick-off com o cliente também, é acompanhar alguma visita no meio do processo, é fazer o fechamento junto com o cliente para que ele lembre que, tem o Danilo, de fato, tem o Carlos, tem o Dimas, tem uma equipe, tem a Tabata, tem muita gente dentro da empresa, mas tem a Ana, né? Se você quer um novo orçamento, fala comigo, porque sou eu que vou que vou fazer, que vou elaborar esse processo, né? E tem algumas coisas que você quer e que eu tenho, não precisa ir buscar no mercado. Exatamente, evita, né, a fadiga de ter que sair para o mercado, eu tô aqui. Pensativo. Então, assim, tem geralmente um projeto, como o Danilo mencionou no início, tem uma recompra muito grande, né, a consultoria, ela tem um trabalho de recompra muito grande,
porque de um processo ela desmembra outro. Então, por exemplo, a pessoa faz um plano de cargos e salários e aí ela olha para as lideranças dela. Então, a gente tem um trabalho também de desenvolvimento de lideranças que é muito robusto, né? Que é um trabalho de muito resultado também. Então, isso geralmente acontece, né? A empresa ela faz um trabalho com a gente, às vezes, numa área que é remuneração, e ela vai lá para um outro escopo de projeto, por exemplo, para as lideranças. Isso também acontece bastante. E é importante que o comercial esteja sempre antenado, acompanhando, né? Hoje, a gente passou pela pandemia e não com tantas visitas, né? Não podia mais visitar, e aí a gente abriu uma tela do online ali, que acho que ela não fecha mais. Então, facilitou também. Eu posso estar em vários lugares durante um dia só, né? Às vezes atende 4 clientes numa reunião, importantes, inclusive, um único dia, que é maravilhoso. Estou no Mato Grosso, estou no Paraná, estou em São Paulo, estou aqui em Ribeirão. Então, é isso. Eu acho que esse contato com o cliente é muito importante, né? Ele tem e não é nem um pós-venda, né? É um durante, é todo um relacionamento mesmo. Ô, Ana, uma coisa que eu acho interessante também que vem muito do comercial, e aí a gente precisa muito de você, né? E eu acho que isso serve para qualquer empresa. O comercial é o primeiro contato é um profissional que tem um pé dentro e um pé fora da empresa, né? Então, às vezes, é muito grande a responsabilidade do comercial também de falar, tudo bem, nós estamos vendendo, nós gostaríamos muito de vender esse copo aqui dessa cor, mas o cliente está comprando muito um copo que é transparente, a gente tem que desenvolver esse produto e tal. E como que é a sua atuação nesse sentido? Você tem um hábito de fazer isso? Você olha, vai tateando bastante o cliente antes para sentir? E outra pergunta que eu tenho para você, uma é isso, né? Trazer para o mercado. E outra pergunta que eu tenho, o cliente sabe o que ele quer comprar? Quando ele sempre liga lá na Facioli, na maioria das vezes, ele fala, é isso aqui, é isso mesmo? Ótima pergunta essa. Eu tava molhando lá, desculpa, Ana, eu tava molhando o lábio aqui para perguntar assim, como é que você fala pro cliente que esse negócio que ele quer não funciona? Não serve. Que não é para ele, né? Não funciona mais, é velho. E você precisa falar de uma forma que ele compreenda e não se melindre, né? Porque tem toda uma questão. Isso acontece muito porque a pessoa ela tem geralmente uma posição de liderança, de gestão, de alta gestão, com todo o conhecimento que ela tem. Então, às vezes, você vai mexer numa ferida que, de fato, é um desafio trabalhar. Às vezes deu muito certo para ela num determinado momento. Em outra estrutura de empresa, por exemplo. Às vezes, o gestor é novo, mas a empresa já é conhecida nossa. E aí você sabe que aquilo funciona ou não, né? O quanto aquilo vai funcionar ou não. Acho que a primeira coisa que eu precisei buscar e fazer é entender o negócio. E aí isso eu falo para qualquer comercial, de qualquer lugar, do que você estiver vendendo. Conheça o teu negócio. Que é um negócio, o nosso negócio é um negócio complexo, né? Porque, de fato, a gente trabalha com muito detalhamento, com muita informação. Tem coisa que até hoje eu pergunto, viu, gente? Danilo, isso aqui... Mas eu preciso entender do que que eu tô falando. Né? Então, acho que isso me tira também muito de uma questão de achar, como a gente já comentou antes, que o vendedor ele é odiado. O vendedor ele só vai ser odiado se ele não for uma autoridade naquilo que ele está falando. Ele precisa ter autoridade naquilo que ele está comercializando, no que ele está vendendo. Porque é uma profissão, é um negócio de louco. De muito desafio, de uma energia muito alta que é necessário ter, mas ele precisa estar alinhado justamente com o que ele está fazendo. Então, um dos processos que eu passei, e confesso que até demorei um pouco, talvez, ou não, né? Porque eu acho que também o nosso negócio, de fato, tem uma complexidade grande, mas foi entender o que eu estava fazendo, para poder sugerir. Porque, por exemplo, eu não posso, é muito difícil conseguir uma reunião com um cliente novo, tá? Então, para chegar nesse cliente, como eu falei, tem um tempo, tem uma demanda muito grande de energia que eu tenho que despender ali para poder chegar nesse cliente novo. Se na hora da reunião eu não souber o que eu vou falar, perdi. Oportunidade única. Então, aquele cliente, para mim, ele é único. Então, eu não posso, em momento nenhum, por exemplo, gaguejar. Eu não posso ter dúvida do que eu estou falando. Então, o primeiro ponto para entender se o que o cliente precisa é que eu conheça do negócio. Sim. Então, eu não preciso conhecer do negócio dele, eu preciso conhecer do nosso. Conheço, viu, gente? Já conheço. Mas eu acho que é isso. Isso ajuda muito. Me ajudou muito, inclusive, a ter um aumento maior de fechamentos, né? De conversões de cliente. É justamente entender o que ele está falando. Eu aplico na consultoria? Não, eu não sou consultora de projeto.
mas eu preciso entender do que o cliente precisa, até para propor, e inclusive para passar para vocês, né? Para sugerir um produto novo. Para sugerir um produto novo, para poder sugerir uma solução que às vezes não precisa nem ser nova, ele só não estava na visão do cliente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Sim. E hoje eu acho que eu consigo realizar de uma maneira muito mais efetiva. Isso é muito bom. Muito bom, Ana. Muito obrigado por você ter vindo aqui. A gente gostaria de ficar conversando o dia todo aqui, mas a gente tem um tempo limitado aqui também. Pois é, gente. Enfim, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Obrigado pelas informações que você trouxe, pela alegria que você trouxe aqui também hoje, né? Bom, foi trouxe bastante... até bolo. Trouxe até bolo pro Danilo. E muito obrigado a você também que nos acompanhou nesse episódio, que nos acompanha nos outros episódios, que deixe lá seu joinha, né? Se você gostou do episódio, seus comentários. Se não gostou também, diga pra gente, né? Curta, compartilhe, né? Curta, compartilhe, exatamente. Ajuda a Ana a vender mais, né? Por favor, gente. Aqui, vários projetos. Ana, como é que te encontra? Isso é super importante, hein, Dimas? Pelo amor de Deus. Facioli.com. Vamos lá, gente. Acesse o site da Facioli. Tem meu contato lá também no nosso site. A gente está aí nas redes sociais, Instagram, no LinkedIn também. Estou no LinkedIn Ana Paula Borges. Estou à disposição de vocês aí para bater um papo, entender qual é a demanda da empresa, o que a gente consegue ajudar com solução. E-mail, o seu e-mail, Ana? anapaula@facioli.com. E a gente tem telefone fixo ainda, né? Tem, telefone fixo 4009-4500, que por enquanto ele está em stand-by, né? A gente está passando por uma reforma nesse período, eu não sei quando vocês vão assistir, mas até março, viu, gente? De 2025. Daqui a pouco a gente está no Japão com esse podcast, né? Então, gente, estamos em fevereiro de 2025, mas estamos aí com a empresa aberta para recebê-los, né? Para conversar com vocês também. É isso aí. Bacana. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal.